sejam muito bem-vindos ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Estamos aqui novamente na TV Cidade, canal 14 de Farroupilha. Hoje a gente vai falar sobre esporte e todos os dilemas que quem vive do esporte está passando com este atual momento. Nós temos falado sempre o quão difícil é se manter em uma profissão, manter uma equipe enganjada, manter um time motivado. Mas a gente fala muito disso no âmbito empresarial. E eu tive a grata surpresa de conhecer essa pessoa que nós vamos conversar, e ela então me deu a oportunidade de falar desses mesmos temas no mundo do esporte. Eu quero trazer então para vocês hoje o Thiago Halp. Ele é técnico de futebol de salão do Atlântico de Erechim. Ele é profissional nisso. Provavelmente vocês olhando a carinha dele vão se lembrar, porque ele andou por muito tempo aqui na Serra também. E por isso é uma alegria ter você aqui no Resolvendo Dilemas. Thiago, conta pra gente um pouco dessa tua trajetória e como é ser um técnico de futebol em um momento tão difícil. Como mantemos um time motivado? Seja bem-vindo. Obrigado, Perla. É um prazer, né, ter recebido esse convite para participar com vocês, para conversar um pouco, trocar ideias sobre esse momento muito delicado que a gente vive e falar um pouquinho também da nossa modalidade, da minha história ao longo dos anos. Eu fui atleta, né, jogador profissional. Comecei a carreira na Ubra, ali na Universidade, em Canoas. Rodei em vários clubes do Rio Grande do Sul, inclusive em Farroupilha, e eu joguei 2 anos na Cortiana, né, a extinta Cortiana ali, o clube que tinha, a FF Cortiana. Depois fui para Três Coroas, aí fui para Tubarão, em Santa Catarina, jogando ainda. Depois, em 2011, recebi o convite para jogar no Kuwait, lá na Arábia, né. Uau. Fiquei 4 temporadas jogando lá, de 2011 até 2015. Aí retornei ao Brasil, já mais parando, né? Tipo, tem uma cirurgia em cada joelho, aí estava começando a ficar difícil para mim. Abri uma empresa, inclusive tenho ela aí em Farroupilha, sediada em Farroupilha. E em 2017 eu recebi o convite do atual vice-prefeito de Tubarão, porque eu tinha jogado 4 temporadas lá, para me tornar o técnico. Eu já tinha feito faculdade de educação física na época, mas nunca sonhei em ser técnico de futsal e nada. Eu queria ser professor universitário. A coisa aconteceu para mim, né? Aceitei o convite. Aí, em 2017, acertei lá em Tubarão, fiquei até o final do ano passado, né, 2020. E com 3 anos e meio de profissão, eu fui escolhido entre os 3 melhores treinadores do Brasil em 2019 e 2020, 2 anos consecutivos. O que para mim foi muito legal e gratificante é que a votação é entre os próprios técnicos da Liga Nacional. Então, ratifica ainda mais a minha escolha, né? Porque são pessoas que realmente entendem muito do esporte. E eu estou aqui em Erechim agora, desde janeiro, né? Num projeto já consolidado há muitos anos no nosso estado, num time grande. Mas é o meu primeiro ano aqui, estou bem feliz, uma equipe com uma estrutura maravilhosa, e eu espero que o ano corra tudo bem aqui. Que incrível relato de você me contar assim, em poucos minutos. A cada vez que eu entrevisto alguém aqui no Dilemas, para mim é sempre uma alegria quando eu percebo a superação e a questão da dedicação, de eu quero ser aquilo que eu posso ser, o meu melhor, né? E perceber isso e poder conversar com as pessoas que estão nesse patamar de profissionalismo consigo mesmo, porque você era muito bom quando atleta, porque senão não se manteria tantos anos como profissional, principalmente em ramos assim tão difíceis e concorridos como é o futebol, né? E aí parte para uma carreira que não era a princípio sua ideia, mas da mesma forma o faz da melhor forma possível, se tornando o melhor técnico por 2 anos consecutivos. Parabéns. E me diz, Thiago,
como é manter um time motivado para os treinos, motivado para o nível de exigência de uma competição como é o futsal, que a exigência de vigor físico, de rapidez, de decisão é muito grande, né? Reflexo, as estratégias, às vezes, elas ficam até meio, pelo que eu olho do jogo, meio até um pouco de lado em relação ao vigor físico e à rapidez que precisa ter. Como é que faz para manter um time nessa condição de alta performance, sem o principal motivador do futebol, né? Que essa frase foi você mesmo que acabou de dizer, gostaria que você repetisse, que eu achei ela incrível. Nos bastidores ele me disse que a melhor motivação do futebol é o jogo. Então, como é que faz para manter um time assim? Pela, na realidade, começou no passado isso, né? E tudo era muito novo. E a gente ficou, na temporada passada, 4 meses treinando em casa. E aí foi muito duro. Esse ano, a gente não perdeu aqui, pelo menos no clube, o clube foi fechado, né? Em virtude da bandeira preta, mas abriram uma exceção para que nós continuássemos treinando. Claro que com todos os cuidados, né? A gente faz o controle diário de temperatura, de oxigênio, de tudo mais. A gente também faz testes, né, periódicos, obviamente. Não estamos podendo tomar banho no clube, uma série de coisas que não são, né, normais do nosso dia a dia, mas que desde o ano passado passou a ser. Então, tu ficar trabalhando diariamente em alta intensidade, que é o que o jogo pede, né? Não tem como a gente treinar leve se o jogo é forte. Então, a gente acaba falando para os atletas que eles precisam entender que esse sacrifício é necessário em virtude de que quando começam os jogos, não para mais, aí tu não tem mais tempo para treinar. Então, é muito delicado e complicado mantê-los motivados. Mas é o nosso desafio diário, é a nossa profissão, a gente recebe por isso. Eu até conversava hoje com o meu auxiliar técnico aqui, que eu tive treinadores muito bons ao longo da minha carreira enquanto jogador, que achavam que simplesmente pelo fato de a gente ter o nosso salário, a gente deveria estar motivado. E eu, quando eu entrei na faculdade, eu entrei em psicologia, estudo bastante psicologia do esporte também, e entendo que o ser humano é mais do que isso, do que um atleta que está ali no dia a dia. Ele precisa, né, estar motivado, estar feliz na sua vida fora do clube, né, porque ele não é 24 horas do clube, e então a gente precisa entender cada um, e esse é o grande desafio do líder, né, do gestor, que é digamos, onde eu me enquadro pela minha função no clube de técnico, e entender e saber também que daqui a pouco vai ter um dia que um está mais para baixo, o outro vai estar melhor, e assim a gente vai trazendo aquele que está um pouquinho mais para baixo junto com os demais, para que a gente consiga manter todos no mais alto astral possível, apesar de não ter nenhum jogo pela frente. Essa semana foi melhor, né? Porque a gente já teve a confirmação que a Liga Nacional, que era para começar em março, vai começar mesmo. Sábado, nosso jogo aqui em Erechim, contra a CBF aí de Carlos Barbosa, uma pedreira, um clássico gaúcho e nacional, né, de cara. Mas então, tendo esse jogo ali no nosso horizonte, foi uma semana muito mais tranquila de deixá-los motivados. Saímos da motivação para ansiedade. Olha o trabalho de um técnico que levantou e manteve por mais de um ano um time dentro de uma alta performance, em alto desempenho, com ritmo gigantesco, e agora se recebe a informação, então, que está chegando o momento de se iniciar com as competições nacionais, começando com a CBF, que todo mundo sabe, né, por já de carteirinha, que é uma grande concorrente, é realmente um grande desafio, ou como disse o próprio Thiago, uma pedreira. Como é que agora, então, esse mesmo técnico que estava incentivando eles e botando lenha para a coisa aquecer e ficar muito motivada, faz com que essa motivação se mantenha sem virar um estresse da ansiedade?
Ela é uma linha tênue, né? Que a gente precisa encontrar e percorrer juntos. Só que essa semana, no caso do treinador, eu preciso levar para os atletas o máximo de informação possível sobre o nosso adversário, a nossa estratégia de jogo, os pontos fortes e fracos deles, e a gente monta a nossa semana, né, baseado no adversário. Então, eu já assisti 2 vezes o nosso amistoso contra eles no início do ano, que a gente venceu em Carlos Barbosa por 4-3, e assisti um outro jogo deles também, né? E para buscar e pensar o mais alto nível de informação possível para os nossos atletas não serem surpreendidos no sábado. Obviamente, a imprevisibilidade do jogo também vai estar presente no sábado, a gente não consegue ter o controle de tudo, mas pelo menos aquilo que a gente conseguir controlar, acredito que a gente já esteja um passo à frente para conseguir a vitória. Perceba o quanto estratégia, né, conhecimento e principalmente foco no que você quer alcançar é necessário em todas as coisas da nossa vida, né? Na gestão de uma empresa, na gestão da sua própria vida, na gestão de um time, porque trazer informações, munir a equipe de todos os dados e de tudo aquilo que é necessário, conhecer a concorrência, se é que eu posso chamar assim, né, Tiago, é o caminho para se ter pelo menos mais estrutura para passar por aquele momento, porque realmente, independente do quanto se treina, né? Treino é treino, jogo é jogo, a gente nunca sabe o resultado, porque o futebol tem dessas artimanhas, e eu acho que é isso também que deixa esse esporte tão apaixonante, que é a imprevisibilidade, né? De alguém que pode estar menos preparado, ter um momento lá, um único jogador ser o destaque e mudar toda a história, assim como pode também se repetir as coisas como geralmente são, né? E o fato de vocês já terem ganhado o jogo treino, né? Não traz aquele medo do salto alto, porque eu sou uma amante do futebol, por isso que eu tô nesse papo assim tão amigável, porque eu realmente gosto muito de futebol. Eu tenho sempre essa percepção que quando um time já ganhou do outro, às vezes leva essa coisa do tá mais facinho, já aconteceu. Isso é uma preocupação para o técnico também? Não, essa preocupação de salto alto nesse momento, sinceramente, eu não tenho, porque foi um jogo há bastante tempo atrás, né? Foi lá em fevereiro, então as duas equipes já evoluíram demais em relação àquele jogo treino, já estão em outro nível. E em se tratando de Atlântico versus Carlos Barbosa, em qualquer lugar do mundo sempre vai ser um jogo duro, independente de como foi o último. Em se tratando também de uma estreia de Liga Nacional, que a gente sabe que estreia sempre é um jogo difícil, diferente. Como tu mesmo falou, o fator emocional difere demais o jogo do treino também. Lá foi um jogo que todos estavam, digamos assim, de sangue doce, entre aspas, apesar de ambos querer ganhar, não valia 3 pontos. E agora vale. Então fica aquela cobrança saudável, né? Não adianta nós ganhar quando não vale nada. Tem que ganhar quando está valendo. Então, e eles devem estar da mesma maneira do lado de lá pensando isso. A gente perdeu quando podia perder. Agora é diferente. E faz parte do jogo, né? Cada um busca os seus argumentos, os seus métodos para manter os atletas focados e com o entendimento que vai ser um grau de dificuldade ainda maior do que foi o jogo treino. É bom ouvir esse tipo de comentário, no sentido de que as equipes evoluíram muito, porque independente de você me comentar que é fevereiro e todo esse processo de ter passado aí tanto tempo, o processo de evolução de um time, claro que na parte
esporte, a percepção ela se dá nesse desenho dos resultados, assim como também se dá dentro das empresas e tudo, mas a velocidade de desempenho e de evolução, como é que qual é conta para mim assim, qual é o segredinho para fazer com que um time tenha um desenvolvimento, um crescimento de alta performance, assim, num tempo que você acha longo, mas eu vou ser sincera, para desenvolver habilidades, às vezes, não é tão assim, tão rápido. Como é o segredo para fazer esse alto rendimento e essa questão de desenvolvimento de um time em pouco tempo? Eu acredito demais em bom ambiente de trabalho, né? Isso uma crença minha. Eu acho que quanto melhor nós nos sentirmos no nosso local de trabalho, mais rendimento nós vamos ter. E o que nos traz a certeza e a confiança que estamos no caminho certo é que ao longo desse tempo nós jogamos 5 amistosos, nós vencemos 4 e empatamos 1. E tudo aquilo que nós não conseguíamos fazer lá no primeiro jogo, hoje já sai com naturalidade. Isso a gente vê nos vídeos, vê no dia a dia dos treinamentos. E aí, a tua pergunta, eu acho que vem de encontro à repetição, né, do dia a dia, não repetir a mesma coisa todos os dias, mas colocar elementos diferentes no treinamento do dia a dia para que não fique monótono, mas que eles repitam aquele movimento que eu quero que eles repitam, com um elemento a mais, enfim, um jogador a mais, uma regra diferente, uma limitação de toques, aí cada um tem a sua estratégia de treinamento, mas que façam com que aquilo que lá atrás era bem difícil de ser executado, hoje em dia já sai com uma naturalidade de tantas vezes que eles fizeram ao longo dessa preparação e nem se deram conta. Então, eu acredito demais nessa preparação e acho que quanto melhor está o ambiente de trabalho, mais resultados a gente consegue tirar deles. Mas realmente, né, o nosso esporte, ou qualquer esporte de alto rendimento, o resultado é o fim que justifica qualquer meio, né? Percebo o quanto a tua fala vem de encontro com o que a gente vê hoje de mais alta gestão, né? Eu gosto de fazer esses links porque às vezes as pessoas olham um esporte e não conseguem perceber nele o quanto existe de estudo, de realmente dedicação, de consciência e de trabalho no sentido de desenvolvimento, porque a tua resposta traz para a gente aquele conceito que se é conhecido, né? Que o resultado só é cada vez melhor de acordo com quanto mais se repete, se faz aquela mesma ação, né? Não existe um resultado de sucesso sem um grande trabalho antes. É só no dicionário, né, que o sucesso vem antes do trabalho. Então, acho que esse resumo do que você está contando aí mostra o quanto é replicável na vida da gente o que acontece nos times de alta performance, o que acontece nas decisões, né? Porque você também, com certeza, precisou repetir muito os seus aprendizados e as técnicas e as suas jogadas e as suas estratégias como técnico, para que aquilo também fosse algo que dentro do seu processo de liderança se tornasse algo natural. Eu acho que todos acabam crescendo quando se trabalha no sentido de encontrar esse caminho de repetição sem ser repetitivo. Exatamente. Né? Eu acredito muito também nisso, repetição sem ser repetitivo, porque não tem coisa mais chata, e isso a minha experiência enquanto atleta me deu, de tu chegar no treino, de novo esse treino, de novo, sabe? Porque apesar de ser lazer para muitos, o esporte, para nós é um trabalho que nos exige demais mentalmente. Então, se a gente chegar lá no treino e ser sempre uma motivação nova, um trabalho diferente, um trabalho novo, apesar de repetir, né, os princípios do jogo, que não tem como a gente fugir disso, eu acredito que é o segredo, né, de qualquer atleta bem-sucedido,
para a gente conseguir extrair o melhor deles. E é uma pergunta muito recorrente, né, nos cursos, nas lives que a gente participa, que eu ministro os cursos e tal, de, pô, tu foi atleta a vida inteira, com qual treinador tu aprendeu ou tu mais aprendeu? Eu sempre respondo a mesma coisa, com todos. Eu aprendi com uns o que eu devo fazer e com outros o que eu não devo. Mas com todos a gente acaba tirando alguma coisa, algum proveito, e ninguém também é o melhor em todos os aspectos do jogo. Um é melhor na defesa, o outro no ataque, o outro na bola parada, o outro no goleiro linha. Então, são aspectos do jogo que a gente tem que tentar ir evoluindo naquilo que tu não é tão bom e buscar a troca de conhecimentos com aquele que tu acredita que seja especialista da área. Só assim eu acredito que a gente consiga ter o nosso melhor desempenho. Aprender e ter a humildade de querer aprender com quem sabe mais em alguma especialidade, como você comentou. Também acredito muito nesse formato. Acho que a gente está aqui para aprender e aprende com tudo. Tenho total certeza dessa sua afirmação. Se aprende com o que é bom e se aprende mais ainda com o que é ruim. Então, ter a humildade de se colocar na condição de hoje eu vou aprender com quem nessa condição está fazendo muito melhor do que eu. Eu quero te dizer que a gente está chegando ali nos nossos momentos finais e eu queria te fazer um desafio aqui. Será que você tem coragem, e se não for possível, por algum problema ético, eu não entendo muito disso, fazer um palpite de jogo como torcedor e não como técnico, de quanto vai ser esse Atlântico versus CBF? Você acha que é possível? Eu, como torcedor e como técnico do Atlântico, obviamente eu acredito na vitória do meu time. O placar vai depender demais, né? A gente sabe que estreia é sempre um jogo muito duro, muito truncado, mas eu acredito que 3-1 para o Atlântico está de bom tamanho. Olha que legal. O bom é que isso vai estar gravado, depois a gente vai saber se se esse seu palpite ele tinha um fundo, bem fundo de realidade, ou se ele era muito mais a questão do torcedor mesmo, fazendo aquela fezinha de torcedor. E eu quero dizer para você assim, Thiago, é uma alegria mesmo falar sobre um esporte que envolve a todos nós, que tem muito a ver com essa nossa região aqui. Lembrar da Cortiana te vendo para mim, muito saudosismo. E sempre foi um time do meu coração quando se falava em esporte da nossa região, principalmente de Farroupilha. E ter esse contato com você novamente, para mim, foi uma alegria. E poder levar aos nossos telespectadores um pouco mais desse saudosismo, de trazer essa coisa. Acredito que vai ter muito farroupilhense que nessa disputa, por saber agora que é você o técnico do Atlântico, vai dar aquela viradinha de casaca e dar uma torcida não só pelo Atlântico, mas pelo Thiago em si, que fez aqui muita história com a gente. Obrigada mais uma vez, quero te agradecer e eu te entrego aqui o microfone e a tela para você se despedir dos nossos telespectadores. Obrigado pela oportunidade, é um prazer, né, estar falando contigo e com os farroupilhenses. Joguei aí, fui muito feliz, né? Acredito que simplesmente por serem de Farroupilha vão torcer para o Atlântico, porque tinha já naquela época uma rivalidadezinha com o Carlos Barbosa, então acredito que a torcida será nossa no sábado, e eu espero que a gente consiga fazer um grande jogo e não decepcione os nossos torcedores novos, os antigos, né, da época que eu joguei ainda, os amigos que eu fiz aí, que são muitos, e é isso que a gente carrega e que a gente leva do esporte, né, a amizade que fica. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar falando do nosso futsal e do nosso Clube Atlântico de Erechim aí também, para vocês todos de Farroupilha. Muito obrigada, um grande beijo e boa sorte, então, nesse final de semana de jogo. Aí o pessoal do Atlântico e de Erechim também. Parabéns a todos. Obrigado. Conto com a torcida de vocês no sábado.